Fala, amados do Pai, chegamos ao 50º capítulo de Gênesis. É ou não é uma bênção? Me fala, você que me seguiu aqui, que estamos lendo juntos a Bíblia, passamos por vários capítulos, descobrimos tantas coisas, meu Deus, e hoje vamos chegar ao fim deste livro, para começar outro em breve. É isso aí, vamos agradecer. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos levou além do que imaginávamos. Quantas coisas o Senhor nos acrescentou. E pedimos que continue a cada um dos 65 livros que ainda restam, né? E que a gente possa entender o seu desejo, a tua vontade, os seus planos para cada um de nós. Porque este é o melhor GPS do caminho de volta para casa, que nós recebemos de Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu estou tão feliz, estou me sentindo tão abençoada neste primeiro livro. Vamos agradecer. Então vamos lá para a leitura do capítulo 50 de Gênesis. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens a seus servos, aos que eram médicos, preste atenção, para embalsamarem seu pai. E os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Depois que terminou o período de luto, José falou com a alta corte do faraó. Peço a bondade de vocês de falarem com o faraó a meu favor, dizendo: meu pai me fez jurar o seguinte: estou perto da morte. Enterre-me na terra de Canaã, no túmulo que preparei para mim. Por favor, deixe-me subir e enterrar meu pai. Depois eu voltarei. E o faraó respondeu: vá e enterre o seu pai, como ele o fez jurar. Então José subiu para enterrar o seu pai. Foram com ele todos os oficiais do faraó, os membros mais importantes da sua família e todas as autoridades da terra do Egito. Além deles, foi também toda a família de José, seus irmãos e os demais membros da família de seu pai. Somente as crianças, os rebanhos e o gado foram deixados na terra de Gozem, ou Gozém. Também foram com eles homens a cavalo e carruagens. Assim, o cortejo foi muito grande. Chegando ao campo de beneficiamento de grãos de Atade, a oeste do rio Jordão, choraram muito, e José chorou a morte do pai por 7 dias. Quando os cananeus, moradores daquela terra, viram luto em Atade, disseram: é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, aquele lugar que fica além do rio Jordão se chamou Abel-Misraim. Assim, os filhos de Israel fizeram o que lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, próximo a Mamre. Abraão tinha comprado essa caverna com o campo do heteu Efron. Ele recebeu a escritura de posse para que fosse usada como cemitério da família. Depois disso, José, seus irmãos e todos os que foram com ele para o enterro de seu pai voltaram para o Egito. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos.
dispostos a servi-lo como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, os quais José tomou no colo. Disse José aos seus irmãos: está chegando o dia da minha morte, mas Deus certamente virá ao encontro de vocês no tempo certo e os tirará desta terra. E os fará voltar para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez que os filhos de Israel jurassem, dizendo-lhes: estou certo de que Deus fará o que acabo de dizer. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Hoje nós vimos o enterro de Jacó, o maior funeral de todos os tempos, com a nobreza do Egito se deslocando do Egito para Canaã. Muita honra, respeito prestado a ele. Durante 7 dias de choro, durante esse período. Isso tudo após 40 dias de embalsamento com os médicos que estavam à disposição e a serviço de José. E não os sacerdotes, como normalmente acontece esse tipo de serviço no Egito. Eu acho que José escolheu os médicos e não os sacerdotes em respeito aos seus pais e aos seus familiares, porque acreditam apenas no Deus de Israel e são monoteístas, enquanto os sacerdotes egípcios acreditavam em vários outros deuses, como nós vamos ver nos próximos estudos. Eu não sei se você já leu algo sobre embalsamento dos corpos. Há alguns anos, teve uma exposição do Egito em Cabo Frio, no shopping, e eu fui lá para ver, E vi várias múmias, conversei com as pessoas que estavam organizando e descobri que o coração era considerado assim o centro da vida para os egípcios e todos os demais órgãos eram retirados do corpo, que precisava assim ficar completamente vazio, limpo e seco, tanto por dentro quanto por fora, para poder entrar no processo de limpeza, para não entrar no processo de decomposição. E após todo o processo de limpeza, de lavagem com líquidos diversos e especiais, o corpo, com o embalsamento, virava uma múmia. E aí era colocada num sarcófago, Por isso que hoje nós ainda temos muitas múmias perfeitas, apesar de ter passado anos e anos. E foi isso que José mandou fazer com o corpo de Jacó. Ou seja, foram 40 dias de embalsamento, mais 30 dias de choro, que dava um total de 70 dias de luto. Por isso que muita gente fala que o luto na Bíblia dura 70 dias. Esse é o resultado, entendeu? E aí, José pediu autorização para viajar 400 quilômetros para poder enterrar seu pai em Quiriat Arba, no túmulo dos patriarcas que Abraão comprou, que se chama Macpela, que eu tive lá, já falei isso em outros vídeos, A profecia de Deus precisava acontecer. E isso nós vimos nos vídeos anteriores, quando a gente leu Gênesis 15. E eu vou lembrar vocês, está aqui, olha. Gênesis 15, eu marquei aqui, nos versículos 13 em diante. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão,
e será afligida por 400 anos. Olha, como a profecia de Deus é perfeita, do Senhor, né? Mas também eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. A gente vai ver no próximo livro. Quanto a você, sossegue. Você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu, que vive aqui, ali ainda em Israel, né? Ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Ou seja, Deus fala isso com Abraão, em Gênesis 15. Depois passou para Isaac, depois passou para Jacó. Ou seja, Deus vai usar os israelitas como juízo dele para os amorreus. E nessa última leitura do capítulo 50, nós vimos que os irmãos de José foram pedir perdão, né? Dizendo que Jacó havia feito um pedido, mas eu não vi em lugar nenhum na minha Bíblia, não apareceu aqui, né? E esse pedido chegou a José através de mensageiros, porque eles ficaram até com medo de ir lá. E aí, quando José ouviu, meu Deus, ele chorou, porque ele disse que ia cuidar deles e declarou aos irmãos que a vida deles estava nas mãos de Deus. Ou seja, José queria aquietar o coração. Ele é um exemplo de justiça, um exemplo de amor. E ele guardou a visão profética do seu pai, porque ao final da sua vida, antes de morrer, ele pediu aos seus irmãos, seus filhos e a todos que estavam ali ainda, que guardassem os seus ossos para levar para a terra prometida, porque ele cria no Deus de Israel. A história de Jacó terminou no vídeo passado e agora terminou a história de José, que na verdade é um fim, mas um início de uma nova história, de um clã que vai se transformar numa nação, e nós vamos ver depois, né? Então eu quero te convidar, porque amanhã nós vamos ter uma live com o pastor Inácio no meu Instagram, e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre o livro de Gênesis. E se você tem dúvidas, aproveite, tá? E durante a live também, se der, né? Se a gente tiver muito, eu já estou cheia aqui de pedidos de dúvidas. E se você quiser também, pode deixar lá no Instagram na hora da live. Se der tempo, a gente também passa essa informação para o pastor, para ele poder elucidar as nossas dúvidas. Isso é muito importante. Não passar para o próximo livro sem tirar as dúvidas desse primeiro. Então, que o Senhor nos abençoe e guarde. Obrigada pela companhia até aqui desse primeiro livro. Conto com você e com várias outras pessoas para a gente dar continuidade a todos os outros demais livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, durante todo esse ano de 2025. Se você curtiu, deixa o seu like. Meu Instagram está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E um beijo. Até amanhã, às 11 horas, dia 11. Às 11 não, perdão. Dia 11 de fevereiro, às 12 horas, na hora do seu almoço, para você nos acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Beijo. Fui. Tchau.